Os 5 princípios essenciais de Napoleão Hill. Capítulo 5. Último capítulo. Os fantasmas do medo. Como vencer os 5 fantasmas do medo? O objetivo deste capítulo é chamar atenção para as causas e a cura dos 6 medos básicos. Antes que possamos dominar qualquer inimigo, precisamos conhecer seu nome, seus hábitos, seu habitat. Ao ler, analise atentamente e determine se e quais dos medos mais comuns se prenderam a você. Existem 6 medos básicos que, combinados entre si, podem afligir os seres humanos em algum momento. A maioria das pessoas tem sorte de não sofrer de todos. Abaixo, eles estão listados na ordem de frequência em que mais aparecem: medo da pobreza, críticas, doença, perda de alguém amado, velhice e, por último, medo da morte. Todos os outros medos são de menor importância e podem ser agrupados sob essas 6 rúbricas. Primeiro, medo da pobreza. Não pode haver meio termo entre pobreza e riqueza. As duas estradas que levam à pobreza e à riqueza correm em direções opostas. Se você quer ser rico, precisa se recusar a aceitar qualquer situação que leve à pobreza. A palavra rico é usada aqui em sentido mais amplo, podendo ser riqueza financeira, espiritual, mental e de bens materiais. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. No capítulo 1, recebemos instruções completas para usar o dinheiro adequadamente. Neste capítulo, sobre o medo, você encontrará as instruções completas para preparar sua mente para aplicar o desejo de maneira prática. O medo da pobreza é, sem dúvidas, o mais destrutivo de todos os 6 medos. Ele foi colocado no topo da lista porque é o mais difícil de controlar. É preciso muita coragem para dizer a verdade sobre esse medo e ainda mais coragem para aceitar a verdade que foi dita. O medo da pobreza surge da tendência inerente do homem de se aproveitar economicamente dos seus semelhantes. Quase todos os animais inferiores aos homens são motivados por instinto, mas sua capacidade de pensar é limitada. Por isso, eles se atacam fisicamente. O homem, com sua intuição a mais aguçada, capacidade de pensar e raciocinar, não devora seus iguais fisicamente, mas se satisfaz devorando-os financeiramente. O homem é tão ganancioso que foram decretadas todas as leis imagináveis para protegê-lo dos seus semelhantes. A obsessão do homem pelo dinheiro e as dificuldades que advêm da falta dele explica por que o medo da pobreza é o primeiro da lista. Medo das críticas. Não se pode dizer com certeza quantos homens originalmente passaram por esse medo, mas uma coisa é certa: ele carrega em si uma forma altamente desenvolvida. Alguns acreditam que esse medo surgiu por volta da época em que a política se tornou uma profissão. O medo das críticas rouba a iniciativa das pessoas, destrói o poder da imaginação, limita a individualidade, acaba com a autoconfiança e causa danos de centenas de outras formas. Os pais às vezes cometem danos irreparáveis ao criticar os filhos. A mãe de um dos meus amigos de infância costumava puni-lo quase diariamente com um chicote e sempre encerrava o trabalho com a frase: "Você vai acabar na penitenciária". Ele foi enviado ao reformatório aos 17 anos de idade. A crítica é uma forma de serviço que todo mundo já recebeu em demasia. Todos têm um estoque acumulado de críticas que receberam sem custo, solicitadas ou não. Nossos parentes mais próximos geralmente são os piores ofensores. Deveria ser considerado crime quando um pai desenvolve complexos de inferioridade na cabeça de uma criança por meio de críticas desnecessárias. Os gestores que entendem a natureza humana conseguem obter o melhor que há em cada pessoa não pela crítica, mas com sugestões construtivas. Os pais podem conseguir os mesmos resultados com seus filhos. As críticas plantarão medo no coração humano ou ressentimento, mas não farão nada para inspirar amor e afeição. Medo da doença. Esse medo pode ser atribuído a uma herança tanto física quanto social. Ele está intimamente ligado na sua origem
As causas do medo da velhice, do medo da morte, porque ele nos leva às fronteiras de mundos terríveis, que os homens desconhecem, mas sobre os quais aprenderam histórias horríveis. Há também uma opinião de certa forma generalizada de que alguns indivíduos inescrupulosos que atuam no ramo da saúde deram sua grande contribuição para manter vivo o medo da doença. Médicos mandam pacientes mudar de clima por causa da saúde, por ser necessária uma mudança de atitude mental. A semente do medo da doença mora na mente de cada um. O medo, a preocupação, o desânimo, decepções no amor e nos negócios fazem com que essa semente germine e cresça. A recente crise mundial manteve os médicos bem ocupados, porque toda forma de pensamento negativo pode causar doença. Decepções nos negócios e no amor ficam no topo da lista por causa do medo da doença. Certo jovem sofreu uma decepção no amor que acabou levando-o ao hospital. Ele ficou por meses entre a vida e a morte. Um especialista em terapia da sugestão foi chamado. O especialista trocou as enfermeiras, colocando-o sob os cuidados de uma jovem muito charmosa, que começou, mediante um acordo com o médico, a fingir sentir afeto por ele no primeiro dia de trabalho. Dentro de 3 semanas, o paciente recebeu alta do hospital, ainda sofrendo, mas de uma doença completamente diferente. Ele estava apaixonado. O remédio começou como uma farsa, mas, mais tarde, ele e a enfermeira se casaram. Medo da perda do amor. O ciúme e outras formas similares de demência precoce surge do medo hereditário que o homem tem de perder o amor de alguém. Esse é o medo mais doloroso de todos. Ele provavelmente causa mais destruição no corpo e na mente do que qualquer outro medo básico, pois geralmente leva à insanidade permanente. O medo da perda do amor provavelmente remonta à Idade da Pedra, quando os homens roubavam as mulheres fazendo uso da força bruta. Eles continuaram roubando as fêmeas, mas suas técnicas mudaram. Hoje, em vez da força física, eles usam a persuasão, a promessa de roupas bonitas, carros e outras iscas muito mais efetivas. Os hábitos dos homens são os mesmos desde o surgimento da civilização, mas são expressos de formas diferentes. Uma análise criteriosa demonstrou que as mulheres são mais suscetíveis a esse medo do que os homens. Esse fato pode ser explicado facilmente. As mulheres aprenderam por experiência própria que os homens são polígamos por natureza, que não se pode confiar neles com as rivais por perto. Medo da velhice. Em essência, esse medo cresce a partir de 2 fontes. Primeiro, da ideia de que a velhice pode trazer consigo a pobreza quando não pudermos mais trabalhar. Segundo, e de longe a fonte mais comum de ensinamentos falsos e cruéis do passado, que foram muito bem misturados ao fogo e ao enxofre, e outros temores astutamente pensados para escravizar o homem por meio do medo. O medo da velhice. As pessoas têm 2 excelentes motivos para a apreensão. Um que nasce a partir da sua falta de confiança em seus semelhantes, que podem se apossar de quaisquer bens materiais que elas possuam, e outro que surge de terríveis imagens do além, que foram plantadas em suas mentes por meio de uma herança social antes mesmo que pudessem tomar consciência da própria mente. A possibilidade da doença, que é a mais comum à medida que as pessoas envelhecem, também é a causa que contribui com o medo comum da velhice. O erotismo também entra nas causas do medo da velhice, pois também aprecia que há a perda, pelo apelo sexual. A causa mais comum do medo da velhice está associada à possibilidade da pobreza. Asilo não é uma palavra bonita. Ela provoca calafrios em toda pessoa que se vê diante da possibilidade de ter que passar anos de declínio em um local pobre. Outra causa que contribui com o medo da velhice é a possibilidade da perda de liberdade e independência, pois a velhice pode trazer consigo a perda de liberdade tanto físicas quanto econômicas. Medo da morte. Para alguns, esse é o mais cruel de todos os medos. O motivo é óbvio.
O sofrimento terrível associado à ideia da morte, na maioria dos casos, pode ser atribuído diretamente ao fanatismo religioso. Os ditos pagãos têm menos medo da morte do que os mais civilizados. Por centenas de milhões de anos, o homem se faz estas perguntas ainda sem resposta. De onde vim? Para onde vou? Na verdade, ninguém sabe, e nunca ninguém soube, como são o céu e o inferno, e ninguém nem mesmo sabe se tais lugares de fato existem. O próprio desconhecimento abre as portas da mente humana para que charlatães possam entrar e controlar a mente com seu estoque de truques e vários outros tipos de fraudes e embustes de fé. O medo é inútil. A morte virá, não importa o que se possa pensar sobre ela. Aceite-a como uma necessidade e transmita esse pensamento para a sua mente. A morte só pode ser uma necessidade ou não aconteceria. Talvez ela não seja tão ruim quanto tenha sido retratada. Todo mundo é constituído de apenas duas coisas, energia e matéria. Na física elementar aprendemos que nem a matéria nem a energia, as duas únicas realidades conhecidas ao homem, podem ser criadas ou destruídas. Tanto a matéria quanto a energia podem ser transformadas, mas nenhuma delas podem ser destruídas. A vida é energia, não há dúvida alguma. Se nem a energia nem a matéria podem ser destruídas, é claro que a vida não pode ser destruída. A vida, como outras formas de energia, podem passar por diversos processos de transição ou mudança, mas não pode ser destruída. A morte é uma mera transição. Se a morte não passa de uma mudança ou transição, então não há nada após a morte além de um sono longo, eterno e tranquilo. E não há nada a temer no sono. Pensando assim, você pode se livrar para sempre do medo da morte. Preocupação. A preocupação é um estado mental baseado no medo. Ela trabalha devagar, mas com persistência. Ela é traiçoeira e sutil. Passo a passo, vai penetrando até conseguir paralisar a capacidade de raciocínio, destruindo a autoconfiança e a iniciativa. A preocupação é uma forma de medo constante causado pela indecisão. Logo, é um estado mental que pode ser controlado. Acabe com o hábito da preocupação em todas as suas formas, tomando de uma vez por todas a decisão de acreditar que nada que a vida tem para oferecer vale a pena ter preocupação. Essa decisão trará equilíbrio, tranquilidade e calma, que por sua vez trarão a sua felicidade. Uma pessoa cuja mente está cheia de temores não apenas destrói as próprias chances de agir de forma inteligente, mas também transmite essas vibrações negativas para que as mentes de todos com quem tem contato e destrói também as chances deles. A sua missão na vida é supostamente ter êxito. Para ter êxito na vida, você precisa encontrar a tranquilidade, suprir as necessidades materiais da vida e, acima de tudo, conquistar a felicidade. Todas essas evidências de sucesso começam na forma de impulsos de pensamento. Você pode controlar sua mente. Você tem o poder de alimentá-la com os impulsos de pensamento da sua escolha. Com esse privilégio, vem também a responsabilidade de usá-la de forma construtiva. Você é o mestre do seu próprio destino na Terra. E isso é tão certo quanto o seu poder de controlar seus pensamentos. Você pode influenciar direta ou indiretamente e, consequentemente, controlar o seu ambiente, transformando a vida naquilo que você quer que ela seja. Ou pode se negar a exercer esse privilégio que é seu, de construir a vida que quer, lançando-se sobre o mar aberto das circunstâncias, no qual será jogado para lá e para cá como uma fagulha nas ondas do oceano. O sétimo medo básico. Além dos 6 medos básicos, há outro mal do qual as pessoas sofrem. Ele constitui uma terra fértil em que as sementes do fracasso crescem em abundância. É tão sutil que sua presença não é nem notada. Por falta de um nome melhor, vamos chamar esse mal de suscetibilidade às influências negativas. Você pode tranquilamente se proteger contra salteadores de estrada porque a lei estabelece uma cooperação organizada em seu benefício. Mas o sétimo medo básico é mais difícil de dominar, porque ele ataca quando não estamos cientes da sua presença, quando estamos dormindo
enquanto estamos acordados. Além disso, sua arma é intangível, porque consiste simplesmente em um estado mental. Esse mal é tão perigoso porque ataca de formas infinitamente diversas. Às vezes ele entra na mente por meio de palavras bem intencionadas de nossos próprios familiares. Outras vezes cresce de dentro pela nossa própria atitude mental, sempre tão letal quanto um veneno, embora não possa matar tão rápido. Como se proteger contra as influências negativas? Para se proteger contra as influências negativas, sejam as criadas por você, sejam resultantes das ações de pessoas negativas à sua volta, reconheça que você tem força de vontade. Eu faço uso constante desta força, até conseguir construir na sua mente uma parede de imunidade contra qualquer influência negativa. Reconheça o fato de que você e todos os outros seres humanos são, por natureza, preguiçosos, indiferentes e suscetíveis a todas as sugestões que vão ao encontro de suas fraquezas. Reconheça que você é, por natureza, suscetível a todos os 6 medos básicos e crie hábitos com o propósito de combater esses medos. Reconheça que as influências negativas costumam afetá-lo por meio do seu subconsciente, portanto, são difíceis de perceber e mantenha a mente fechada para qualquer pessoa que o deprima ou desanime de qualquer forma. Limpe seu armário de remédios, jogue fora todos os seus frascos de comprimidos e pare de favorecer o aparecimento de gripes, dores, males e doenças imaginárias. Busque intencionalmente estar na companhia de pessoas que o influenciam a pensar e agir por ser próprio. Não fuja de problemas, eles têm uma tendência de não decepcionar. Sem dúvidas, a fraqueza mais comum de todos os seres humanos é o hábito de deixar a mente aberta à influência de outras pessoas. Essa fraqueza é ainda mais prejudicial porque a maioria das pessoas não reconhecem que é amaldiçoada por ela, e muitas das que reconhecem se negam a corrigir o mal, de forma que ele acaba se tornando uma parte incontrolável dos seus hábitos diários. Você só tem controle absoluto sobre uma coisa: seus pensamentos. Esse é o mais significativo e inspirador de todos os fatos conhecidos ao homem. Ele reflete a natureza divina do homem. Essa prerrogativa divina é o único meio pelo qual você pode controlar o próprio destino. Se você não conseguir controlar a própria mente, tenha certeza de que não conseguirá controlar mais nada. O controle da mente é o resultado da autodisciplina e do hábito. Ou você controla sua mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. O método mais prático para controlar a mente é o hábito de mantê-la ocupada com um propósito definido, respaldado por um plano definido. Estude a história de qualquer pessoa que tenha conquistado um sucesso notável e você verá que essa pessoa mantém a própria mente sob controle e, além disso, exercita esse controle e o usa para chegar aos seus objetivos. Sem esse controle, o sucesso não é possível. Álibis famosos. As pessoas que fracassam na vida têm um traço distintivo em comum. Elas conhecem bem o motivo para o fracasso e têm aquilo que acreditam ser álibis infalíveis para explicar a própria ausência de realizações. Alguns dos álibis são inteligentes e alguns poucos são justificáveis por fatos, mas álibis não podem ser usados para justificar o dinheiro. O mundo só quer saber de uma coisa: você alcançou o sucesso? O analista de caráter compilou a lista dos álibis mais utilizados. Ao ler a lista, examine-se com atenção e veja quantos desses álibis você já usou. Lembre-se também de que a filosofia apresentada neste livro torna todos esses álibis obsoletos. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse formação, se eu conseguisse um emprego, se eu tivesse saúde, se eu tivesse tempo, se as coisas estivessem melhores, se as pessoas me entendessem, se eu conhecesse as pessoas certas, se eu tivesse o talento que algumas pessoas têm, se eu tivesse liberdade, se eu tivesse a personalidade de algumas pessoas, se eu fosse bonito, se as pessoas não fossem tão burras, se eu tivesse a coragem de me ver como realmente sou.
O único álibi que importa é o último. Se todos tivéssemos coragem e acreditássemos em nós mesmos, poderíamos criar a vida com que sonhamos. Para concluir esse pensamento, se eu tivesse a coragem de me ver como realmente sou, eu descobriria o que há de errado comigo e corrigiria, para ter a chance de aprender com os meus erros, com a minha experiência e com a experiência dos outros, pois sei que há algo de errado comigo, ou então eu estaria hoje onde eu estaria, se tivesse passado mais tempo analisando as minhas fraquezas e menos tempo criando álibis para encobri-las. Criar álibis podem justificar os fracassos é um passatempo nacional. O hábito é tão antigo quanto a raça humana e é fatal para o sucesso, porque as pessoas se apegam aos seus álibis de estimação. A resposta é óbvia. Elas defendem seus álibis, porque elas são o que elas criam. Nossos álibis são filhos da nossa própria imaginação. É da natureza humana defender as próprias criações. Criar hábitos é um hábito profundamente arraigado. É difícil mudar de hábito, sobretudo quando eles oferecem as desculpas para aquilo que fazemos. No entanto, com todos os princípios apresentados aqui, a recompensa vale o esforço. Você dará início e se deixará convencer? Curta, se inscreva e compartilhe.